E aí, pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aventura aqui no nosso canal. Hoje vamos desbravar um dos ecossistemas mais incríveis e fascinantes do planeta, a savana africana. Preparem-se para conhecer a diversidade animal impressionante que rola nessa imensidão, desde os maiores predadores até os gigantes herbívoros, sem esquecer das criaturas menores que ajudam a manter esse ecossistema em equilíbrio. Aumenta o som, separa a pipoca, se inscreve no canal, deixa o like e vem comigo nessa viagem pelo coração da África. Vamos começar entendendo o que é a savana africana. Esse ecossistema se espalha por áreas gigantescas do continente africano e é fácil de reconhecer pelas planícies abertas com árvores espalhadas. A savana é como se fosse um palco de extremos, com períodos de seca que parecem não ter fim e chuvas torrenciais de tirar o fôlego. Imagens aéreas vão mostrar a imensidão e a variedade do terreno, enquanto a gente explica como essas condições influenciam a vida dos bichos. Vamos ver como as plantas se viram para sobreviver ao clima e como isso impacta os herbívoros e os predadores. A savana africana, um lugar de beleza selvagem e natureza indomável, onde a vida pulsa. Assim que o sol resolve dar o ar da graça, espalhando aquele dourado que só ele tem sobre as planícies, um novo dia começa. As sombras brincam de esconde-esconde, no meio da grama, como se quisessem contar os segredos da savana. E a savana? Essa vai até onde os olhos alcançam, um mar sem fim de campos cheios de acácias. O ar vibra com os sons da natureza acordando, a orquestra dos insetos, o canto dos pássaros e, lá longe, o rugido de um leão. É aqui que a gente vê o contraste. Vida e morte lado a lado em um equilíbrio de tirar o chapéu. A seca castiga a terra, deixando a grama com aquela cara de queimada marrom e seca. Mas aí chega a chuva e a transformação é de cair o queixo. Segura a emoção que agora a gente vai mergulhar, de cabeça no coração da savana, para ver de camarote o drama da vida e da morte se desenrolando bem na nossa frente. A savana africana é um verdadeiro carnaval da vida selvagem. Dos insetos minúsculos aos mamíferos gigantes, cada criatura tem seu papel nessa orquestra da natureza. Manadas enormes de herbívoros cruzam as planícies, seus cascos batendo na terra como tambores. As zebras, com suas listras estilosas, pastam tranquilamente ao lado dos gnus. É um balé de preto e branco que hipnotiza. As girafas, essas aí são as donas do pedaço. Com seus pescoções que parecem não ter fim, elas alcançam as folhas mais altas das acácias, aquelas que ninguém mais consegue pegar. Mas não pensem que esses gigantes são os únicos personagens da história. No meio da grama alta, o perigo se esconde. Leões, guepardos e leopardos, os reis da selva, cada um com suas armas secretas, para caçar nesse ambiente casca-grossa. E não podemos esquecer das hienas. Muita gente torce o nariz para elas, mas são bichos inteligentes e que vivem em bando. E o mais importante, elas cuidam da limpeza da savana, comendo os restos mortais e mantendo o equilíbrio da natureza. Na savana africana, os gigantes dão as cartas. Os elefantes, os grandalhões que botam para quebrar, reinam absolutos. Essas figuras imponentes são a cara da força e da majestade da savana. E o mais legal é que eles são uns fofos. Vivem em família, liderados pela matriarca, a mãezona que comanda a turma. A tromba, essa aí é multiuso. Serve para beber água, comer, conversar
dar carinho nos filhotes. Não se engane com o tamanho, viu? Os elefantes são uns amores com seus filhotes, super protetores. E eles ainda ajudam a natureza. Espalham sementes por aí, o que ajuda a renovar a grama, e cavam buracos para achar água na seca, salvando a vida de outros bichos. E para completar, eles ainda dão uma podada nas árvores, impedindo que a savana vire uma floresta. Nos campos dourados da savana, as listras dão um show à parte. As zebras, com seus looks estilosos em preto e branco, são figurinhas carimbadas por aqui. Seus rebanhos criam um espetáculo e tanto enquanto passeiam pela savana. E não é que as listras servem para alguma coisa? Elas são uma camuflagem de primeira, confundindo os predadores. As zebras são as rainhas da social. Vivem em bandos enormes que podem ter centenas, milhares de indivíduos. E dentro desses bandos a amizade rola solta. Elas se reconhecem pelas listras, cada uma com seu desenho único. E quando o perigo ronda, o bando se junta, com olhos e ouvidos atentos a qualquer movimento suspeito. Com seus cascos, que são pura potência, elas atravessam a savana em busca de comida e água. Os sentidos aguçados avisam do perigo, e os coices poderosos podem afastar até o predador mais saidinho. Tocando o céu com seus pescoções de dar inveja, as girafas são as guardiãs das copas das árvores da savana. Esses gigantes, os maiores mamíferos da terra, têm um jeitinho especial de se alimentar. Alcançam as folhas mais altas que nenhum outro herbívoro consegue alcançar. Quando o sol começa a baixar, desenhando sombras compridas na savana, um rugido ecoa, poderoso. É a alcateia de leões saindo da grama alta, mostrando quem manda na savana. Os leões são os reis da cocada preta e a força deles está em cada detalhe. Os músculos, as jubas dos machos, tudo neles impõe respeito. Seus rugidos, que a gente ouve a quilômetros de distância, são um aviso para os rivais. E diferente de outros predadores, os leões adoram uma rodinha. Vivem e caçam em grupo a famosa alcateia. As leoas são as chefes da caça, ágeis e espertas. Trabalham juntas para abater a presa. Já os machos defendem o território da alcateia e protegem os filhotes. Quando a noite cai na savana, outro tipo de predador entra em cena. O leopardo, mestre da discrição e da esperteza, é o rei da caça solo. Os leopardos gostam de aventura, preferem caçar e viver sozinhos, a não ser na época de reprodução, é claro. Eles comem roedores, passarinhos, até animais, maiores, como gazelas e impalas. A estratégia deles é a emboscada. Pacientemente, eles seguem a presa até a hora certa, e aí, bum! Atacam com a velocidade da luz. E para ninguém roubar a comida, os leopardos costumam levar a presa para cima das árvores. Seja na floresta fechada ou na savana aberta, os leopardos se viram bem. São os reis da adaptação. A noite cai de vez na savana, e um coral de uivos e risadas toma conta do lugar. É a hora das hienas. Elas saem das sombras, confiantes, prontas para mais uma aventura. Muita gente pensa que elas são só carniceiras, mas as hienas são muito mais que isso. São inteligentes, vivem em bando e têm um papel fundamental na faxina da savana. Nos filmes, elas são as vilãs, as covardes que só comem restos. Mas a gente sabe que a realidade é outra.
Elas são caçadoras de mão cheia, mesmo que não dispensem uma refeição fácil de vez em quando. As hienas vivem em clãs, que são grupos superorganizados com dezenas de indivíduos, e quem manda no pedaço são as fêmeas. A matriarca é a líder, a chefona, e quando o assunto é limpeza, elas são imbatíveis. Comem tudo, limpam tudo, evitando a proliferação de doenças e devolvendo os nutrientes para o solo. As verdadeiras faxineiras da savana. A savana africana é a prova de que a vida e a morte andam de mãos dadas. Aqui, sobreviver é uma batalha diária, um jogo de gato e rato entre predador e presa. Para cada animal que escapa das garras de um predador, outro não tem a mesma sorte. O ciclo da vida e da morte é cruel, mas é lindo ao mesmo tempo. Cada criatura tem seu papel nesse equilíbrio, por mais difícil que seja de entender às vezes. A savana africana é um palco onde a dança da sobrevivência nunca termina. Debaixo do sol escaldante, a vida e a morte se enfrentam em um balé emocionante. Os herbívoros pastam, mas estão sempre alertas. Qualquer movimento suspeito, qualquer barulho diferente, eles precisam estar prontos para correr, para usar todas as armas que a natureza lhes deu. Afinal, a vida deles depende disso. Os predadores também não têm vida fácil. Leões, leopardos, guepardos, todos precisam ser espertos, fortes e rápidos para conseguir uma refeição. Uma caçada bem-sucedida significa a diferença entre a saciedade e a fome. E nessa terra, as apostas são altas. A dança da sobrevivência é um vai e vem constante, um jogo de paciência, estratégia e explosão. E é justamente essa tensão, esse equilíbrio delicado entre a vida e a morte que faz da savana africana um lugar tão fascinante. Com a morte, um novo capítulo começa no ciclo da savana. Os predadores saciam a fome, e é a vez dos necrófagos entrarem em cena. Os abutres, com suas cabeças peladas e bicos afiados, são os reis da reciclagem. As hienas, com suas mandíbulas poderosas, também não perdem tempo. Pode parecer nojento para alguns, mas o trabalho deles é fundamental. Os abutres, muitas vezes vistos como agourentos, são, na verdade, os faxineiros da natureza. Seus estômagos são verdadeiras máquinas de processamento, capazes de neutralizar bactérias e impedir a propagação de doenças. Assim, a morte alimenta a vida, garantindo a continuidade da savana. O sol a pino, e a cena se repete. Os abutres desenham círculos no céu. São os garis da natureza em ação. Sua chegada marca mais um passo no ciclo da vida e da morte. Suas cabeças peladas não são à toa. Seus bicos são ferramentas perfeitas para rasgar a carne. Um banquete para os sentidos. A cena não é para qualquer um. O cheiro de sangue e decomposição é forte. Moscas zumbem por toda parte. O som da carne sendo rasgada e dos ossos quebrados é intenso. Mas em meio ao caos há uma beleza peculiar. Os abutres impedem a propagação de doenças e reciclam nutrientes. Eles são os verdadeiros oportunistas, transformando a morte em vida. Os beneficiários invisíveis. Os abutres são apenas a ponta do iceberg. Os insetos também se beneficiam do banquete. Besouros, moscas, larvas, todos trabalham na decomposição. Os nutrientes liberados alimentam as plantas e, consequentemente, os herbívoros. Os decompositores são essenciais para a vida. Transformam a morte em renovação. Uma sinfonia da reciclagem.
O sol se põe e a atividade na carcaça diminui. Os abutres satisfeitos seguem seu caminho. Os insetos se dispersam. A cena é a prova da eficiência da natureza. Os nutrientes voltam para a terra alimentando nova vida. Gramíneas, árvores, raízes, tudo conectado no ciclo da vida e da morte. A savana é uma sinfonia de interconexões, onde a morte dá origem à vida. Um legado para preservar. A savana africana é um tesouro que precisa ser protegido. É um lugar onde a vida pulsa, forte e vibrante. Cada criatura, por menor que seja, tem seu valor. Mas a savana é frágil, ameaçada pela ação humana. Cabe a nós protegê-la para as futuras gerações. Vamos garantir que o futuro da savana seja tão brilhante quanto seus pores do sol. E assim concluímos nossa jornada pela savana africana. Espero que você tenha se maravilhado tanto quanto nós com a diversidade e a beleza deste ecossistema único. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais aventuras incríveis. Até a próxima, aventureiros!